paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Glória a Deus por essa noite. Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor dos exércitos está neste lugar. Diz a Bíblia que a mão do Senhor não está encolhida, nem tampouco os teus ouvidos agravados para que não possa nos ouvir. Glória a Deus. Eu quero, antes de nós lermos a palavra, feche seus olhos. Deixa eu olhar ali, volta lá de novo. Glória a Deus. Feche seus olhos agora. Cante comigo esse ó. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo, tu podes ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como a eu respiro, tão certo como a manhã que se levantará, tão certo como eu te falo, tu podes ouvir. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti eu cantarei louvores. Vamos adorar, vamos adorar, vamos exaltar teu nome, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida, onde especial, tocou meu coração, por um novo coração. E esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar Senhor Deus e Pai, te damos graça e glória por essa. Que todavia o Senhor manifeste a tua presença em nossas vidas, Pai. Porque estamos aqui com o intuito de adorar, bendizer e glorificar o nome do Senhor que é santo. Nós estamos aqui com o propósito de render ao Senhor o nosso louvor, porque escrito está na tua palavra, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não há Deus como o Senhor, não há Deus grande, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus poderoso como o Senhor. O Senhor é aquele que era, que é e vive não tardará. O Senhor é o Deus que enxuga de nossos olhos toda lágrima, é o Deus que abençoa a nossa entrada e a nossa saída. Oh Deus fiel e verdadeiro, fala conosco, abra os céus ao nosso respeito, que a bondade, misericórdia, favor, o cuidado do
sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel, capítulo de número 6. Glória a Deus. A partir do versículo de número 4, para a nossa meditação na noite de hoje. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido para sempre é o nome do Senhor, o Deus dos exércitos. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 6, versículo de número 4. Glória a Deus. Todos que encontraram, digam amém. Amém. Diz assim o texto. O tema do texto é: Davi traz a arca para Jerusalém. E levando da casa de Abinadab, que está em Gera, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegraram-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, e com saltério, e com tamborins, e com pandeiro, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e segurou-a, porque os bois a deixavam perder. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez-Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda sua casa. Aleluia. Olha o versículo 12 para nós finalizarmos. Então avisaram Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Pai, te damos graças e glória, porque o Senhor é bom e que a tua bondade e misericórdia dura para sempre. Continue falando conosco por intermédio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Vamos sentar com a alegria na sua alma. Glória a Deus. Se você desejar para a gente cantar, glória a Deus. Meus irmãos, eu queria a atenção de vocês aqui nessa noite, porque nós estamos aqui diante de um texto, podemos dizer que é um dos textos mais conhecidos aqui no Antigo Testamento. Haja visto que tudo isso que aconteceu aqui, logicamente que tem um propósito. E para nós entendermos aqui essa história aqui, é necessário nós voltar lá atrás, algo que todo mundo aqui também já conhece. Quando Saul estava no comando de Israel, Saul, ele não teve essa preocupação em trazer a arca de volta para Jerusalém. Diz a Bíblia que quando a arca foi levada embora, Israel ou Jerusalém agora o povo da terra está entristecido, está angustiado, porque a arca, como nós já falamos aqui, a arca era, na ocasião, o símbolo maior da presença de Deus. Jerusalém, Israel, quando estavam diante da arca
porque Deus se manifestava por cima daquela arca. E agora é interessante que após a arca ser levada embora, vai chegar um período de tempo que Davi, ele propôs ele trazer a arca de volta para Jerusalém. E agora é interessante que o propósito de Davi era bom, porque trazendo a arca de volta para Jerusalém, a alegria voltava novamente para a casa do povo, porque eles sabiam, Deus novamente se manifestará a nós, porque era assim que Deus se manifestava por intermédio da arca. Só que agora é interessante, resumindo aqui para nós entrarmos aqui no texto, que a arca, quando ela é devolvida, a Bíblia diz que esta arca vai ficar na casa de, conforme nós lemos aqui, de Abinadab. Essa arca vai ficar lá por cerca de 20 anos. Israel, Jerusalém, fica 20 anos afastado da arca. Agora a arca volta, olha que interessante. Só que nós não enxergamos nenhum detalhe aqui, falamos o que aconteceu na casa desse homem, quando a arca estava lá. Mas Davi, ele levou no seu coração, opa, chegou a hora de trazer essa arca de volta para casa. E eu quero fazer um pedido a vocês, para você entender isso aqui. Diz a Bíblia que a arca fica na casa de Abinadab. A arca estava na casa dele. Porém, não há nenhum relato aqui falando que aconteceu alguma coisa na casa de Abinadab. Só que Davi agora propôs no seu coração, chegou a hora de nós trazermos a arca de volta para Jerusalém. E a Bíblia diz a história que todo mundo conhece. Davi, ele prepara um carro de boi novo, pega a arca da aliança, coloca por cima do carro de boi, e haja visto que, presta atenção nisso, a arca não poderia ser transportada de qualquer maneira, a arca não poderia ser carregada de qualquer forma. Isso aqui é notório, todos nós já sabemos sobre isso. Primeiro, não era qualquer pessoa que tinha autorização para chegar perto da arca. Não era qualquer pessoa que tinha autorização para carregar a arca. Isso aqui tinha alguém incumbido ou responsável por essa atitude, por esse fato. Toda vez que chegava uma época de festa, ou alguma oferta, ou algum sacrifício, ou quando Deus ia se manifestar, não era qualquer pessoa. Então essa arca, ela era protegida. Glória a Deus. Não era qualquer pessoa que tinha acesso. Aleluia. Aí os filisteus, eles pegam a arca, colocam em cima do carro de boi e vai embora. Aí Davi, com um propósito bom, presta atenção nisso, tá? Davi, com um propósito bom, fala, tem muito tempo que a arca está fora de Jerusalém. Quando Davi assume, Davi propôs no teu coração, e esse propósito de Davi é interessante e é válido. Qual que é o propósito de Davi? A arca tem que voltar para o seu lugar. Em outros momentos, Davi está dizendo, a presença de Deus vai voltar para Jerusalém. Jerusalém vai voltar novamente e sentir a presença de Deus. O propósito era bom, mas ele agiu de forma errada. A intenção era boa, mas ele fez de forma errada. O que Davi fez? Preparou um carro de boi novo, 0 quilômetro. Até aí, não, bacana, glória a Deus. Mas não, quem carregava a arca no carro de boi eram os filisteus. E Davi estava transportando a presença como o povo transportava. Davi estava carregando a arca como que da mesma forma que os inimigos transportavam a arca de Deus. E uma coisa nós já sabemos, que a presença de Deus, glória a Deus. Aleluia. primeiro, tem que ser valorizada, e segundo, não é de qualquer forma. Glória a Deus. A presença de Deus não vai se manifestar de qualquer maneira. Então Davi tem uma boa intenção, irmãos, guarda isso. Davi tem uma boa intenção, tem, mas agiu de forma errada. E uma coisa nós temos que ter ciência: quando Davi manda colocar a arca em cima do carro de boi, a Bíblia diz que quando o carro está indo, carregando a arca,
está escrito. Os instrumentistas, os levitas estavam lá tocando e glorificando a Deus, porque ó, a arca está voltando, irmãos, guarda isso no teu coração. Todo mundo feliz, porque a arca está vindo. A presença de Deus vai voltar de novo. Todo mundo feliz e alegre. Aí de repente, o boi anda, a roda tropeça numa pedra e a arca vai cair. Guarda isso aqui, né? Quando a arca vai cair, usar, para não deixar a arca cair, toca na arca, segura na arca. Irmãos, foi na hora. Quando ele encosta na arca, ele cai morto. Alguém pode até pensar assim, nossa, aí não, Deus pegou pesado para usar. Alguém pode pensar, poxa, o povo está fazendo tudo certinho, está trazendo a presença de Deus de volta, mas eu quero frisar isso aqui nessa noite, irmãos, que por mais que o povo estava louvando, estava adorando, estava glorificando a Deus por tua presença, Deus ainda continuava e continua sendo o mesmo. Ele vela por tua palavra. Então Deus não compactua com erros, e Ele jamais, por mais que tenha louvor, por mais que tenha adoração, por mais que tenha barulho, Deus não se deixa ser levado por movimento. A presença dele ainda deve ser valorizada e transportada da forma correta. E agora o que diz a Bíblia? Quando Uza toca na arca, ele morre na hora. Por quê? Não era para ele tocar na arca. O que ele devia ter feito, pastor? Deixar a arca cair. Ninguém morreu. Se ele deixa a arca cair, alguma coisa ia acontecer, com certeza ia. Mas Deus deu uma ordem, ninguém pode tocar. Irmãos, a arca, já falamos sobre isso. A arca, ela é verdade, alguma coisa ia acontecer. Glória a Deus. Mas a arca, ela tinha, já falamos isso aqui várias vezes, a arca, ela tinha argolas, tinha um varal, sabe? Tinha 4 argolas de cada lado da arca. Aí colocava no varal e a arca era transportada na onde? No ombro. Está escrito na Bíblia que Bezalel, quando Deus deu a ordem para construir a arca, ele falou, faz desse jeito, coloca a arca aí, coloca a imagem da arca aqui, sabe? Todo mundo conhece, mas é bom. Eu gosto de falar disso aqui. Porque a presença de Deus não pode ser de qualquer jeito, não. Então, quando Deus dá ordem para construir a arca, Ele já faz tudo com propósito. Ó. Então, vai fazer a arca assim, vai colocar a arca, vai fazer ela desse jeito. Deus dá a instrução e vai dizer, ó, vai colocar ela, vai forrar ela, vai colocar ela com ouro, por dentro, por fora. Vai ter essas argolas que vai ser mostrado para vocês aqui. Mas Deus vai dizer, então não é qualquer pessoa que vai carregar não, viu? Mas quando for transportar a arca, coloca ela no ombro. Aí sim, a arca vai no ombro e o sacerdote vai indo, caminhando, carregando a arca da maneira correta. Não tocou na arca. E isso aqui é lindo demais, porque eles não tocavam na arca, a arca só estava em cima do ombro. E isso nós temos que entender, irmãos. Guarda esse teu coração. O peso da presença de Deus sobre nossas vidas. Olha a responsabilidade, eu vou dizer em outras palavras, olha a responsabilidade que está sobre os seus ombros. Glória a Deus, aleluia. Guarda isso no teu coração, você não é qualquer um. Glória a Deus. A Bíblia diz em João 15, não foi vós que me escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi. Nós somos privilegiados. Você foi escolhido por Deus. Deus te escolheu. Então valorize isto. E outra coisa eu digo para você, a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas olha que interessante, mas Ele habita em você. Você, Paulo vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Olha o
Você não pode viver de qualquer jeito. Usar com boa intenção, tocou na arca para ela não cair e morreu. E nós temos que aprender muito com isso aqui. Tem muita gente que está morrendo, está morto e até agora não entendeu. Por quê? Está transportando a arca de qualquer jeito. A presença de Deus, irmãos, valoriza isso em nome de Jesus. Não é somente quando a igreja está cheia, quando o templo está lotado, é quando você está na sua casa sozinho, Deus está te vendo. Você é o transporte de Deus aqui na terra. Onde você passar, alguém vai olhar, opa, ali é um homem, é uma mulher de Deus. Não é porque é você, é porque Deus habita em você. Glória a Deus. Então aqui, ó, olha a arca aqui, ó. E eu quero falar algo muito interessante para você aqui, tá? O que eu vou dizer para você. Mas não leva a mal que eu vou dizer que não, tá? Mas hoje o povo está com idolatria com essa arca aqui ainda, irmãos. Hoje o povo está com idolatria. Se a gente observar alguns detalhes que acontecem em alguns lugares por aí, o povo põe a arca dessa aqui, coloca lá, coloca pedido de oração lá, e muita gente vai tocando nos. Está tudo errado. Primeiro, se fosse válido hoje, né? Não podia tocar. E outra, se fosse válido, não podia colocar nada lá dentro, não. Porque ela já tinha o que era bater. Só que o povo pega esse amuleto, virou amuleto de sorte, coloca dentro da igreja, aí o povo coloca lá e fica idolatrando. Isso aqui para nós hoje não tem mais valor. Deus! Deus rasgou! E outra, isso aqui, sem a presença, era só uma arca. Aleluia! Então não era a arca, era o que vinha no meio aqui, ó. Glória a Deus! Era quando Deus se manifestava sobre a arca. Aí o negócio era outro. Então quando os filisteus ouviram lá, lembra quando Rofini e Finés falaram, vamos embora que agora nós vamos vencer a guerra, pegaram a arca e levaram. A Bíblia diz que os filisteus ouviram o barulho e falaram, opa, o Deus dele está vindo com eles. Quando eles, ao primeiro momento, quando eles avistaram a arca, ele falou, o Deus dele está vindo com eles. Eles temeram, mas um falou assim, não, vamos partir para cima assim mesmo. Foram para cima, mataram todo mundo e ainda levaram. Poxa, levaram a arca. Presta atenção nisso. Quem morreu? Se a arca era Deus, primeira coisa, na hora, irmãos. Mas uma coisa é a arca, outra coisa é Deus em cima da arca. Glória a Deus! Pegou a madeira. Viu a diferença aí? Uma coisa é a arca, outra coisa é Deus em cima da arca, é Deus se manifestar. Pastor, uma coisa é você, outra coisa é Deus habitando em você. Uma coisa é você estando revestido do Espírito Santo, outra coisa é você sem o Espírito Santo. Você é qualquer um, mas quando o Espírito de Deus está sobre a tua vida, quando você tem fidelidade, em temor e compromisso com Deus, ai, não toca não. A Bíblia diz, não toqueis em meus ungidos e nem aos meus profetas faças mal, como você é escolhido. Você não pode fazer nada de qualquer jeito, não. Você é templo do Espírito Santo. E se o Espírito Santo habita em você, você não pode comportar de qualquer jeito, não. Presta atenção no detalhe. Os filisteus, não está aqui no texto que nós lemos, não, lá atrás, tá? 1 Samuel lá. Os filisteus, quando avistaram a arca, olha que interessante, tá? Usar, quando a arca vai cair, ele toca e morre. Os filisteus vão lá e pegam a arca e levam. Até o momento, quando eles pegaram a arca e não morrem, não deu nada para eles. Presta atenção nisso. Deu nada para eles. Peraí. Presta atenção nisso, irmãos. Uma coisa, vou entrar em outro detalhe, tá? Uma coisa, quando alguém não conhece. Quando alguém não sabe ainda como é que funciona o negócio, a Bíblia diz que Deus não toma o culpado por inocente. Mas tem coisa que Deus não vai levar em consideração. Você vai sofrer consequência, tem coisa que Deus fala, não é que Deus vai te dar no nosso ditado, Deus vai te dar um boi, não. Não, tem que pegar leve com isso. Os filisteus pegaram
casa dele, tá, irmão? A desgraça veio. Doença para todo lado. O povo foi atacado por hemorroida. Está escrito na Bíblia que o povo virou uma bagaceira na terra dos filisteus. A doença veio. A desgraça veio. O que eles fizeram? Não, a gente não pode ficar com essa água aqui não. Leva embora. O povo falou, aqui em casa não. Está escrito, não, aqui não leva para cá não. Ele falou, quer saber de uma coisa? Prepara um carro de boi aí, coloca essa arca em cima, manda embora para lá de volta. Antes que mata todo mundo, que está morrendo todo mundo. Está escrito na Bíblia. Só que agora a Bíblia diz que Davi vai fazer uma glória detalhes da arca aqui, tal. Está vendo aqui, ó? Na arca, ó, você quer para colocar no ombro, só isso. Coloca no ombro e leva, vai embora. Não era para colocar na arca. A arca era para ser carregada no ombro. Davi, ele fez a mesma coisa que os filisteus fizeram. Carregou em cima do carro de boi. O que Davi tinha que fazer? Está escrito Davi, depois ele vai corrigir esse erro. Uzá morre. Aí, voltando aqui para nós encerrarmos. A Bíblia diz agora, Uzá morreu. Olha isso. O povo está cantando, está adorando, está louvando a Deus naquele dia. Olha isso, olha o detalhe importante. O povo está adorando, está cantando e está lá. Oh glória, aleluia, a arca está voltando para casa. Todo mundo feliz, irmão. Aí quando a arca vai cair, Uzá toca e morre. Poxa vida, todo mundo alegre, feliz porque a arca está voltando. Irmão, isso que é muito interessante. Nós temos que pegar isso para a nossa vida. Glória a Deus. Guarda isso no seu coração. Não brinca com Deus. Os Deus falou que não é para fazer, não faz não. Aleluia. Obediência. Deus, obediência quebra a maldição. É melhor obedecer do que sacrificar. Se Deus falou que não é para fazer, não vai do seu jeito, não, que vai dar ruim. Se Deus falou vai para a direita, vai para a direita. Se Deus falou vai para a esquerda, vai para a esquerda. Mas não desobedeça a voz do Senhor, porque escrito está: horrenda coisa é cair. Glória a Deus. Que parte da mão, dura coisa é. Então, em nome de Jesus, toma cuidado, que você é templo do Espírito Santo. Você tem que ser diferente dos outros. Não tem outra coisa. Já falei várias vezes. Eu preciso dizer de novo para você aqui: não tem mais volta, não. Acabou. Ah, mas eu não quero mais, não. Não adianta, não. Já era para você, já era. Você está marcado já. Você pode, seu irmão, pode dizer no seu coração uma coisa. O cara pode ter afastado a planta de demais, quando alguém bateu o olho nele e falou: ó, não tem jeito não, irmão. Tem alguma coisa que não é nós, é ele. Então valorize a presença de Deus. Uzá morreu. Até aí tudo bem. Davi fica triste. Está escrito no texto que nós lemos. Davi fica triste. E a Bíblia diz que naquele dia Davi temeu ao Senhor. Eu não. Aquele dia Davi ficou preocupado. Bateu e poxa vida. Só que Davi falou: quer saber de uma coisa? Vou carregar, não tem jeito mais não. Olha o que diz a Bíblia aqui, ó. E não quis Davi tirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar a arca na casa de Obed-edom. Obed-edom lá tranquilo, sossegado na sua casa. Alguém bate na porta dele. Deus chegou. Glória a Deus. Irmãos, alguém bate na porta de Obed-edom e fala: Obed, Glória a Deus. A Deus chegou. abre a porta aí, porque a arca de Deus vai ficar na sua casa. A Bíblia diz que Obed-edom abriu a porta da sua casa e a arca vai ficar lá na casa dele. E a Bíblia diz 3 meses. Aleluia. Não foi muito tempo, não. 3 meses que a arca fica na casa dele, irmão. Deus o abençoou de uma grandeza. Deus prosperou na tua vida de uma forma tão gloriosa que o povo ficou assustado. Aí mandaram notícia para Davi: Davi, nós temos uma notícia para te dar. Davi, o que? A arca está na casa de Obed-edom. Davi, você não sabe o que está acontecendo lá. O que? Está escrito aqui, irmãos, ó. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom em Geteu 3 meses, e abençoou o Senhor Obed-edom em toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Irmãos, Davi, não vem cá para trazer notícia para você, Davi. O que foi? A arca ficou na
arca. Por quê? Porque a arca do Senhor está lá dentro da casa Glória dele. a Deus. Deus o abençoou de uma forma gloriosa, só porque a arca estava lá dentro da casa dele. Aleluia. Agora presta atenção no que eu vou dizer para você. Imagina, se só com a presença da arca a casa de Obed-Edom ficou abençoada. Agora imagina você cheio da presença de Deus, templo do Espírito Santo. Se você anda em fidelidade e em temor com o Senhor, aonde você chegar vai ser uma bênção em nome de Jesus, porque não é sobre você, é sobre a presença daqui de você. É sobre isso que nós temos que entender aqui nesta noite. E nós já estamos caminhando para o final. É sobre essa presença. Então valorize a presença do Senhor, irmão. A arca fica na casa de Obed de Abinadab. Fala, chegou a hora de tirar a arca de lá. Vai para a casa de Obed-Edom. Tudo quanto ele tem abençoado, só por causa da presença lá da arca, lá na casa dele. E não é diferente na nossa vida, não. Aleluia. Glória a Deus. Onde há a presença de Deus, é abençoado. Onde tem a presença de Deus, a bênção do Senhor está lá. A Bíblia diz assim que muitas são as aflições dos justos, mas Deus as livra de todos. Nós somos abençoados é por misericórdia de Deus, não é porque nós somos merecedores, é a presença dele, só isso. É o suficiente, mas não transporte, não carregue a presença de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. Isso aqui é um símbolo maior na ocasião, não é de qualquer maneira. Se Deus deu as ordens, faz isso, carrega assim, faz assim, não guarda isso no teu coração. Quando Deus deu a ordem para construir a arca para Bezalel, esqueci o nome dele, construir a arca, a Bíblia diz que Deus falou, vai cobrir ela, vai forrar ela com ouro, por dentro e por fora. Guarda isso, eu gosto de falar um pouco sobre isso aqui. Olha Deus, quando você for fazer a arca, tiver tudo prontinho, você vai colocar ouro nela, por dentro e por fora. A pergunta que eu faço à igreja aqui nessa noite: ouro é valioso ou não? Você mais caro que tudo. O metal mais valioso, se olhar pela lógica. Esse cara aqui pegou de preço. Dou o preço só subindo, porque o ouro é valioso. Olha Deus, você quando fizer arca, coloca ouro por dentro e por fora. O que é isso? O mesmo valor que tiver dentro, Já falou. Aleluia. Glória a Deus. a mesma presença que estiver do lado de dentro, Glória a Deus. ela vai estar do lado de fora. Ela vai ser manifesta. Porque o valor não é sobre a pessoa, mas sobre o que ela tem, o que habita dentro dela. E o que está por dentro vai refletir para o lado de fora. E quando alguém olhar, vai dizer, opa, é diferente, tem valor. É porque a presença de Deus, o Espírito Santo, é real na vida dele ou na vida dela. Então a responsabilidade. A responsabilidade é, aí tem aquele, você tem um valor. O Espírito Santo, ele habita em você. Deus, aleluia. Tem um hino que o presbítero Gil canta, que ele é lindo demais. Ele é lindo demais. Mas se olhar pela lógica do hino, a gente não poderia cantar ele. Que hino, pastor? Toque em minha vida. Ele é lindo demais, né, ué? Irmão, a gente sente. Mas ele não toca somente, ele mora,
volto a dizer, a responsabilidade é grande. E outra coisa, é individual. Você é responsável por ser esse instrumento que Deus vai usar na terra. Então esse corpo não é o teu corpo, não é a tua vontade, é a vontade dele. Como nós já falamos várias vezes, temos que falar de novo aqui: não vivo mais eu, é Cristo que vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu não faço as minhas vontades. Então você tem o Espírito, habita em você. Então valoriza isso. Em nome de Jesus. Você não é qualquer um, não. O Espírito Santo está dentro de você, habita em você. É Ele que te convence. Jesus falou: quando Ele vier, olha Jesus, Ele, quando Ele vier, o Consolador vier, Ele estará convosco todos os dias. Ele te convence do seu pecado. Ele te convence quando você erra, quando você falha. Então, em nome de Jesus, valorize essa presença. E se você ama a tua alma, se você não quer morrer, não faça as coisas de qualquer jeito, não. Obedece. Obedece a voz do Senhor. Usar ele, ter boa intenção, boa vontade. Teve, irmão. Eu até dó do camarada. Poxa. Mas Deus é assim, irmão. Deus não tem esse negócio com ele. Deus não passa pano para ninguém, não. É justo. Falou que não é. Faz. Então, obedece a voz do Senhor, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Então, no nome de Jesus, só para nós finalizarmos aqui, eu quero só ler aqui e a gente vai acabar aqui agora. Coloca para mim, sabe, 1 Crônicas, capítulo 15. Aí você vai entender agora. Engraçado. 1 Crônicas, capítulo 15. Olha aqui, ó. É rapidinho. Fez também Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levar a arca do Senhor e para servirem eternamente. Presta atenção, Davi já reparou o erro. Quando Davi viu lá a bagaceira que foi feita, ele falou: a partir de agora Davi se preparou, falou: agora nós vamos voltar com essa arca. Só que agora não vai ser de qualquer jeito. Aí Davi começa a organizar a casa. Aí foi feito da forma que Deus mandou. Bora continuar. E Davi ajuntou todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. E Davi ajuntou os filhos de Arão e os levitas, dos filhos de Coate, Uriel, o príncipe, e seus irmãos 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o príncipe, e seus irmãos 220. Dos filhos de... Não, por exemplo, vai ficar falando nome inteligente, não vai ficar aqui difícil. Deixa eu adiantar aqui, ó. Versículo 2. E disse-lhes: vós sois o chefe dos pais entre os levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus Israel, o lugar que ele tem preparado. Para aí, Davi agora organiza todo mundo para lá. Agora está chegando a hora, viu gente? O que é, Davi? De nós levar a arca, não vai levar de qualquer jeito, não. A partir de agora, todo mundo vai entrar em santificação. Ninguém vai levar de qualquer jeito, não. Prepara, pô, a arca vai voltar para o lugar. A presença de Deus vai voltar para Jerusalém de novo. Só que de uma forma, todo mundo em santificação, porque amanhã vai ter festa nesse lugar aqui. Vamos embora. Vamos continuar. Pois que, portanto, primeiro vós assim o não fizeste. O Senhor fez altura entre nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Davi falou assim: está vendo? O que aconteceu, o que Davi está resumindo aqui é o quê? Lá atrás, eu não fiz isso aqui. Aí Deus fez uma bagunça aqui e matou Uzá e abriu uma brecha entre nós aqui, que Uzá agora está sepultado. Só que lá atrás
subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem aos seus irmãos os cantores com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, para que se fizesse ouvir, levantando a voz com alegria. Ordenaram, pois, os levitas a irmã filho de Joel e dos seus irmãos Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos Aetan, filho de Usaías. Bora. E com eles os seus irmãos, segundo a ordem. Vamos pular de novo, vocês. Não cala nesse mundo não, aí, ó. Vai, pode ir. Bora. Aí, ó. Sucedeu, pois, que Davi e os anciões de Israel e os capitães dos milhares foram para fazerem subir com alegria a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajuntando Deus os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levaram a arca, e os cantores. Aí vai falar tudo de novo nesse povo. Todo Israel fez subir a arca do concerto do Senhor com júbilo, com sonido de buzina, e com trombetas, e com símbolos, fazendo sonidos com alaúdes e com harpa. E sucedeu que, chegando a arca do concerto do Senhor à cidade de Davi, Mical, filho de Saul, olhou de uma janela e vendo-a a Davi dançar e tocar, desprezou o seu coração. Irmãos, quando Mical, ela olha lá da janela, vê o rei dançando, se alegrando, porque a arca está vindo, mulher, para que isso? O rei está doido? Ah, vamos continuar aqui, então. Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocausto e sacrifício pacífico perante Deus. Resumindo, para nós encerrarmos aqui, irmãos, Davi reparou o erro, colocou todo mundo para santificar, e agora a arca está sendo transportada da maneira correta. O povo está se alegrando na presença de Deus, e a presença de Deus volta para o seu lugar, porque fizeram da forma correta. Eu glorifico a Deus, sabe por quê? Deus dá oportunidade. Errou, naquela época tocou, morria. Só que Deus é tão misericordioso para conosco, porque através de Jesus Cristo nós alcançamos essa dádiva. De repente você que está aqui nessa noite, você não é aquilo que você era, mas Deus está te dando a oportunidade, ainda tem jeito. Levanta a sua cabeça. O que é que eu tenho que fazer? Santifica. Volta a ser crente. Estou falando com crente. Volta a ser crente de novo. Aquele crente fervoroso que orava, que jejuava, que santificava, porque a presença de Deus ainda é manifesta em nosso meio, irmãos. O que Deus mais quer é te encher da sua presença. Mas de qualquer jeito não vai dar, não. De qualquer jeito você vai morrer mesmo. Então, no nome de Jesus, valorize a presença do Espírito Santo e guarda no teu coração. De qualquer jeito não dá. Você é templo do Espírito Santo. Seja luz, seja diferente, porque o Espírito Santo é contigo. Ele habita em você. Fica de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Vamos lá, velho. Aproveitando que eu falo do Espírito Santo aqui nessa noite, sabe aqui o negócio? Nós vamos orar e vamos terminar. Sabe, eu quero que valorize. O Espírito Santo se move, habita em você. Você não é qualquer um, você é templo do Espírito Santo. Feche seus olhos, abra sua boca agora e comece dando glória. Cante comigo com alegria. Quero que valorize o que você tem. Você é o Senhor.